Opa, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Sinai para falar um pouco sobre o Abel querendo parte da premiação não só da Libertadores como do Brasileirão, usando como motivos falar que fez parte desse time, né? Fez parte do campeão, dos títulos e que tem importância no que foi feito ali para que o Flamengo fosse campeão, né? Vamos debater isso um pouquinho aqui, né? O Abel Braga é o treinador que se demitiu, né, do meio do ano, né, depois que descobriu que o Flamengo já estava negociando com outro técnico. Ele já estava sendo muito criticado, não só por fãs, por jornalistas, até flamenguistas como Mauro César Pereira estava extremamente irritado com a escolha de Abel Braga para técnico do Flamengo. Ele entregou o time em terceiro no Campeonato Brasileiro, tendo feito 17 pontos em 9 rodadas. Um time que, com tantas estrelas e grandes jogadores, em terceiro lugar não é a melhor coisa que você quer entregar. Atrás de um Atlético Mineiro que estava lá na pé das contas, tudo que o Atlético Mineiro caiu depois, mas atrás do Palmeiras, tudo isso, então tava mal a situação do Flamengo com ele de treinador. Inclusive ele tinha perdido para o Atlético Mineiro por 2-1 e com um jogador a mais. O Flamengo não tinha criatividade, não tinha um bom ataque, falhava muito defensivamente. Teve aquele 3-2 do Atlético Paranaense, que eles venceram o jogo, mas ele estava 2-1, o Atlético Paranaense jogou melhor. Aí nos dois lances finais lá, ele conseguiu uma grande virada, mas foi mais mérito do talento dos jogadores do que tática do Abel, porque taticamente ele se tornou alguém muito pobre. A questão é, o Abel pedindo isso chega a ser engraçado por um ponto, mas para o torcedor do Flamengo deve ser irritante. Porque qual foi o último grande título que o Abel ganhou? Porque estadual não é um grande título. Desculpa se você gosta de estadual, mas estadual não é um grande título. Eu não acho que estadual é um parâmetro bom. Tirando o estadual, o último grande título dele foi o Brasileirão de 2012 com o Fluminense, né? E tudo bem, o Fluminense mereceu aquele ano, né? Se vocês decidem aí, 2013 devia ter caído, né? E se não me engano, acho que ele era o técnico em 2013, mas me corrija se eu estiver errado. Mas o fato é, o Abel, ele não ganha um título relevante há mais de 7 anos. Pessoas vão usar lá o Mundial de 2007. Mas o Mundial de 2007, ele foi muito retranqueiro contra o Barcelona do Rijkaard, que era um time muito melhor, e num lance ele conseguiu a vitória. É exatamente isso que ele faz. Ele é um jogador de defesa, ele não tem criatividade ofensiva. Você vê que o time deles nunca foram donos de poderosos ataques, nunca foram donos de grandiosos jogos. Né? Você não lembra, aquele grande jogo do Fluminense que é 5-0. Não é tudo muito comum. E ele nos últimos anos tem mostrado um pouco da sua falta de personalidade, que ele tenta arriscar coisas que ele não sabe fazer. Porque não basta você ser só ofensivo, porque não é fácil ser técnico ofensivo. O Guardiola, o Klopp, o Heinz, o Lampard, né, agora, né, dessa nova geração, esses caras são ofensivos, você tem que saber fazer. Um bom jeito de ver isso é o Mancini no Atlético. O cara, ele tá sendo recebendo muitas críticas porque ele tirava o centroavante, colocava zagueiro no certo momento, né? E ele tentou jogar o time pro ataque, colocou uma linha de 4, aí 3-3, né, com 4-3-3, um time mais ofensivo, mas o time não tinha organização nenhuma. Tinha hora que o Hever, que estava na linha de 4 de atrás, virava o centroavante. O time era terrivelmente organizado. Isso era ruim, né? O Atlético no todo perdeu jogos muito bons, esse último pro Internacional. Obviamente que o pessoal esqueceu porque o Cruzeiro foi rebaixado, mas não basta você escalar o time para frente, você tem que saber organizar, como o time vai trocar passes, e o Abel não tem essa criatividade. Ele já copiou o 3-7-0 do Guardiola, né? Isso em 2012, na época que o Barcelona era o grande time do momento. Aí no ano seguinte o Guardiola foi demitido, não sei se foi em 2012 ou 2013, né? Se ele foi demitido por causa... Ou se ele saiu, acho que ele não foi demitido. Ele saiu por causa do jogo do Chelsea ou daquela derrota com o vexame pro Bayern. Mas o Barcelona usava um 3-7-0, né? 3 jogadores no meio campo, 7 jogadores no meio, né? Num esquema único de jogadores únicos. Você tinha Xavi, Iniesta, Davi Villa. Era um elenco dourado, um esquema dourado, um técnico dourado numa época dourada. Ou seja, não foi uma... Hoje não dá para você reproduzir esse mesmo esquema no Barcelona. Não tem os mesmos jogadores. Foram os jogadores daquela época. Você tinha do Puyol, você já tinha o Gerard Piqué. Ou seja, era um time muito melhor, talvez melhor do que é hoje. Eu acho que é. E tinha um técnico melhor. O Guardiola é muito melhor que o Valverde. Isso aí não se discute. E não dá pra você copiar isso no Fluminense. No Fluminense não dá, gente. Esse tipo de esquema não é que funciona com todos os times. Essa coisa assim de achar que um 4-3-3 vai funcionar com outros times. Até porque você consegue fazer jogo de ataque com 5 jogadores na defesa. Como assim? Você pode usar, os 2 laterais viram meias quando atacam. Você pode fazer isso. Às vezes esse tipo de esquema existe, mas não é percebido. O Lampard ontem usou mais ou menos uma linha de 5 da defesa, só que quando o time estava com a bola no pé, esses 2 laterais viravam meias.
O Abel não tem essa criatividade, ele não é um cara dessa nova geração, ou até de gente que evolui pro futebol. Ele tem as mesmas táticas que tinha em 2002, 2004, é o mesmo técnico, ele não evoluiu com o futebol. E o trabalho dele no Flamengo foi muito ruim, não à toa ele teve que pedir demissão e o Flamengo estava negociando com outro técnico. Aí entrou o Jorge Jesus, que já é um técnico extremamente bem sucedido em Portugal, ele não criou a carreira dele agora, como muitas pessoas pensam, né? A maior parte das pessoas começou a conhecer ele agora que ele veio para o Flamengo, mas eu já conhecia ele quando ele era de Portugal. Ele era muito bom técnico, ele bateu o recorde de pontos com o Sporting. Até hoje é o único técnico da história a conseguir uma tríplice coroa, né? De você ganhar a Taça de Portugal, a Supercopa de Portugal e a Primeira Liga. Ele fez isso com o Benfica. Ele ganhou 3 campeonatos portugueses em 6 anos. O Benfica só tinha conquistado acho que 2 antes dele nos últimos 10. Ou seja, ele era fantástico e levou o time a 2 finais de Europa League e uma quartas de final de Champions. O cara era um excelente técnico. Ele foi pro Sporting, né? Saiu do Benfica numa boa temporada, não é que o trabalho dele desgastou. Bateu o recorde de pontos no Sporting, aí teve um escândalo lá, acho que espancaram ele, teve uns torcedores que invadiram depois que o time foi eliminado da Champions League, teve uma derrota acho que feia lá pro Basel, eu não me lembro, eu me lembro da fase de grupo com alguns jogos, ele enfrentou o Real Madrid no Bernabéu, perdeu de 2-1, tava ganhando a maior parte do jogo, e o Sporting ainda saía para atacar, essa que era grande, era impressionante, né? Mesmo com um time que tinha perdido todas as grandes peças, né? O Sporting daquela época estava muito mais fraco do que era o Sporting de 2012, 2013. E um técnico dessa qualidade, a gente deveria saber que ia dar certo. Ele era muito bom. Ele veio para o Brasil, ele veio aqui num time que era o Flamengo, era o melhor time, ele fez contratações de peso, né? Tipo a Rafinha, Felipe Luiz, ele reforçou a zaga, que estava muito mal nas mãos do Abel, e hoje a gente viu o esforço. O Flamengo não tomou gols do Liverpool no tempo normal, só para você ter ideia. Ó, o Liverpool pressionou muito mais, mas de qualquer jeito não aconteceu. O gol veio na prorrogação. Muito a ver por causa do desgaste físico, ou seja, é um trabalho fantástico que ele fez. Ninguém imaginaria que o Flamengo chegaria a esse ponto com o Jorge Jesus. E eu tenho certeza que o Abel não chegaria. Olha a fase de grupos do Flamengo. O Flamengo quase foi eliminado por um Peñarol com um jogador a mais que ele. O Flamengo estava com um jogador a mais e quase que o Peñarol eliminou eles. Antes mesmo do Jorge Jesus chegar no time, o time estava terrível. Não sabia jogar direito. Olha a Taça Rio, como é que foi ganhar no último minuto para empatar com um Vasco. O Vasco estava terrível. Não tinha posse de bola com o time contra o Vasco, com o Ribamar era o atacante. Esse tipo de coisa não dá pra aceitar. O Abel pedir parte da premiação porque ele se sente responsável por uma coisa, isso é arrogância. Isso é arrogância de achar que ele tem um pouco de importância, de tentar jogar pra ele uma importância pra falar, não, eu ainda posso entregar alguma coisa. Ele não consegue se modernizar, essa é a grande verdade. Ele tá falando em aposentadoria no Vasco, acho que depois do que aconteceu no Cruzeiro, o trabalho dele foi muito ruim, já era um momento pra aposentar. Ele já ganhou os títulos dele, já ganhou Mundial, já ganhou Brasileirão, já ganhou Libertadores. Já tem os títulos, por que ele tá continuando a fazer isso? Hoje ele só está se diminuindo. Isso aí não vai aumentar ele como figura, vai só diminuir ele. Hoje ele não é um bom técnico, ele já foi um bom técnico, mas o futebol evolui. São 7 anos sem títulos de importância. São 7 anos só fazendo trabalhos que não vão longe, que não marcam, que tá aí, vira uma gangorra de times. Cada ano tá num time diferente. Esse ano rodou por 2 times, né? O Flamengo, o Cruzeiro, já tá o Vasco, né? 3 times diferentes no ano. Isso não é um padrão de um técnico que está indo bem. O técnico que vai bem fica muito tempo no seu clube. Um Wenger que fica 20 anos no Arsenal. Até o próprio Guardiola que fica 4 ou 5 anos nos seus clubes. Dá pra ver que o Abel Braga já deu, também não precisa provar, já ganhou os títulos que ele tem. Já disse, já ganhou o Libertadores, já ganhou o Mundial. Do mais feio que foi o Mundial, né? Não foi algo lindo, o título internacional, né? Aquela coisa de futebol feio lá pra vencer o Barcelona, mas venceu, né? Mérito, vai dá um mérito pra ele. Então, hoje o Abel não vai conseguir uma Libertadores, não vai, e parece que não importa o elenco que ele tenha, porque ele tinha o melhor time do Brasil nas mãos e quase que foi embora na fase de grupos num grupo que era fraco, não era um grupo forte. Por isso eu digo, gente, esse negócio aí é uma piada e uma coisa que era pra meter, é falta de vergonha na cara. É falta de vergonha na cara. O Abel, ele pegou um time que vinha com grandes reforços e não conseguiu entregar absolutamente nada de importante. Ele foi mal, tanto na Copa do Brasil, como no Brasileirão, e principalmente na Libertadores, que quase foi eliminado na primeira fase, mesmo tendo um jogador a mais. Foi até impressionante como o Flamengo passou. Foi um suor danado, e com um elenco desses é inadmissível. Hoje, o Abel pra mim, não tem mais nada a entregar no futebol. Se ele conseguir fazer um bom trabalho no Vasco, parabéns, mas eu acho muito difícil disso acontecer.
Gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, se inscrevam no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo.